Começa ou eu começo? Eu começo. Então tá bom. Então tá bom, galera. Tô parecendo o Gustavo Lima? O embaixador. O embaixador chegou. Tá gravando? Eu tô chegando. Faz um balãozinho. Meu Deus, e agora dele? Não vai muito longe. Papel? Agora me liguei. Rapaz, fala assim. Tá. Coisa mais linda. Chicatriz. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PodTalk. Hoje nós vamos falar sobre esperança no dia mau. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, sobre como você ser esperançoso, mesmo enfrentando dias difíceis, mesmo enfrentando situações difíceis. E antes de nós começarmos esse assunto, eu já quero te dizer para que você se inscreva neste canal se você ainda não se inscreveu, curte esse vídeo, ativa as notificações e fique por dentro de tudo que está por vir. Fala pessoal, então hoje vamos conversar sobre esse assunto muito bacana, né, que é a esperança, né, no dia mau. Eu vou dizer pra vocês que eu não tenho dia mau, não tenho dia ruim. Ah, eu também não, eu só tô aqui pra ensinar mesmo. Sim, tipo... Hoje mesmo? Eu não tenho problemas, tá tudo certo na minha vida, né? Gente, todos nós temos problemas, né, Estela? Todos nós temos situações difíceis de encarar, difíceis de resolver. E muitas vezes eu olho para esses momentos que o problema, na verdade... é a maneira que você olha para ele, né? Que ângulo que ângulo tá a sua vida, né? Como você enxerga o dito problema, né? Porque eu vejo que muitas vezes nós, por não saber como resolver ou por assustar quando recebemos uma notícia ou nos deparamos com um problema, nós acabamos fazendo uma tempestade em copo d'água, tomando decisões precipitadas e ao invés de resolver, aumentamos o problema ainda mais, né? E como nós temos esperança nesse dia, né? Como temos esperança de resolver, da resolução dos nossos problemas. A minha esposa sempre fala algo no início das obras, ela diz o seguinte: no final dá tudo certo. O final é o que conta. O final é o que conta. Então eu vejo assim, que nós, é inevitável, né? Jesus Cristo, ele disse, no mundo tereis aflições. O Senhor falou para Josué lá no Antigo Testamento, né? Que para ele não temer, não temas, eu estou contigo, não temas, fui eu que te prometi, né? Então, são certezas que a gente vai ter. São palavras que já estão declaradas. Que vai ter, né? Mas eu acho que a gente tem que mudar a nossa ótica e olhar dizendo assim, é um problema... Não é um problema, é uma solução, é uma oportunidade. É um aprendizado. Eu costumo tentar olhar para esse lado, né? É um aprendizado. É isso aí. Eu, por algumas situações que eu passei na vida, tem algumas outras que eu já nem encaro mais como problema. Por exemplo, antigamente, vamos dar um exemplo, sei lá, um problema era você ir mal numa matéria da faculdade, né? Ou era você fazer uma coisa errada no trabalho, era um problema. Mas quando eu fui vivenciando outros problemas ainda maiores, eu vi que aquele era uma coisa possível a ser resolvida, né? Porque existem coisas que nós, de pronto, imediato, conseguimos resolver, mas existem coisas que nós temos que parar, sentar, analisar, para daí resolver. E eu acho que é muito a experiência, né? Acho que a experiência, ela torna os nossos problemas com um pouco mais de solução, porque quando nós olhamos para os nossos problemas lá de trás, por exemplo, um problema que você tinha na escola, um problema que você tinha há muito tempo atrás, hoje se torna um problema menor, porque a gente é mais experiente, a gente consegue olhar para trás e pensar de uma maneira diferente em como resolver aquilo. Mas no momento que nós passávamos por um problema numa escola, no início de faculdade, a gente não tem a experiência, a gente nunca passou por aquilo. Então não se sabe como resolver, porque você nunca passou.
E por isso que é tão importante a gente ouvir as pessoas mais velhas, né? Sim, as pessoas mais a experientes, maturidade, né? A maturidade com toda certeza faz com que a gente resolva as coisas de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil. Olhando para a palavra de Deus, Estela, a gente tem a esperança que é Cristo, né? O suficiente. É o suficiente. Eu sempre digo, e na grande maioria das pregações e com quem eu converso, discipulo, que a gente tem que olhar para a esperança, né? Olhar para o que trazer à memória aquilo que traz esperança. Então, eu vejo que é nesse sentido, mas como no dia ruim, como mediante as circunstâncias, mediante ao que acontece, ao imprevisível que acontece na nossa vida, como manter a esperança, né? É crer crer em Cristo realmente, né? Quando eu vi um Twitter hoje, que não no Twitter, mas um cara tirou um print postando no Twitter, né? Ele disse assim, quando não conseguimos mais orar, quando não conseguimos mais ler a Bíblia, o que nós temos que fazer é confiar. Quando não temos vontade, assim, não tá dando, não tô conseguindo orar, não tá... Tem que confiar. Quando às vezes o problema ele tá tão grande, que ele tá ocupando tanto espaço na sua vida que não cabe mais nada, né? Que você não consegue se nutrir de mais nenhuma maneira, né? E tem uma passagem na Bíblia que Jesus Cristo está indo até a casa de Jairo, né? Curando Jairo, para curar a filha de Jairo, que tinha 12 anos, estava prestes a morrer. E que Cristo estava indo no caminho juntamente com Jairo até a casa de Jairo. De repente, do nada. Eu fico imaginando que a Bíblia ela é fantástica, né? Porque do nada, da onde surgiu aquela mulher, né? Do nada, uma mulher protagoniza a história que não era dela, que era de Jairo. Deu uma interrompida. Vou dar uma segurada aqui na história de Jairo e aparece a mulher do fluxo de sangue. E daí, lógico, Jesus... ela encosta na orla de Jesus e é curada. Jesus expõe aquela mulher porque ela tinha que consertar o meio social dela também, além da cura física, né? Mas eu fico me colocando no lugar de Jairo ali, porque a filha dele estava morrendo. A filha dele estava prestes a morrer e Jesus estava indo para casa dele. E de repente chegou uma mulher lá e parou. Só um pouquinho. Só um pouquinho. E como assim? Como assim? Ei, mulher, deixa aí, vai embora. Jesus está indo na minha casa. Né? Então, quando ele sair da minha, o problema é de cada vez. Uma coisa de cada vez. Mas eu vejo que em alguns momentos nós deixamos de confiar. Como assim, Jairo em algum momento deixou de acreditar. Eu imagino que como na minha e na sua vida também assim foi na vida, nesse episódio com Jairo, quando ele recebeu a notícia do seu amigo ali, né, o colega de sinagoga, ele recebeu a notícia que a sua filha já estava morta. E daí ele disse assim, ei, sua filha já morreu, não importune, não incomode mais o mestre. Naquele momento é o choque, né? É o choque, meu Deus, agora você foi. Que era a esperança, né? Era a esperança. Daí eu imagino, eu imaginando, a Bíblia não relata isso, mas eu imaginando, ele já pensou, meu Deus, essa mulher... Interrompeu, né, meu milagre. Interrompeu meu milagre, isso, aquilo, outro. Ou seja, ele colocou mais confiança na situação, na circunstância, na mulher do que em Jesus. Né? Então, a gente se desespera quando a gente começa a olhar com os nossos olhos carnais, que são limitados, né? Que vão até... Deus, ele enxerga depois da curva, né? E eu acho muito interessante nessas duas histórias, porque Jesus, ele nos acalma, né? Ele vem para nos acalmar, ele acalmaria em meio a toda a tempestade turbulenta na nossa vida. E Jesus, ele não é pego de surpresa. Não. Né? Então, quando ele chega na casa de Jairo pra orar pela filha dele, que Jairo fala, meu Deus, morreu, né? E ele, não ela só tá dormindo. Ele já sabia. Com certeza. Quando ele parou pra operar o milagre na vida da mulher do fluxo de sangue, ele já sabia que ele poderia estar ali naquele momento e depois ir atender a Jairo, porque ele não é pego de surpresa. Com certeza. Ele já sabia que ela só estava dormindo. E que nada é impossível. E nós podemos tirar algo disso, né? Para nossas vidas, para a vida de quem está ouvindo e assistindo. Jesus já sabe o que está acontecendo na tua história. Ele não é pego de surpresa. Não é pego de surpresa de maneira nenhuma, né? Tanto que quando a palavra fala, né, que Jesus ouvindo aquilo, disse para Jairo, não temas,
creia somente, né? Ou seja, eu já sei, eu tô no você caminho, calma, eu tô aqui. eu tô andando, calma o coraçãozinho. Calma, ele só tá dormindo. Calma o coraçãozinho. Então, eu vejo assim que o dia mal, gente, as circunstâncias, elas são inevitáveis. Você nunca vai conseguir evitar. Talvez, você pode passar, olhar para trás na sua vida, algo que era um problema, como nós falamos aqui antes, hoje você já resolve, você já evita. Já olha de outra maneira. Você já olha de outra maneira e tantos outros vão vir. E como eu vejo que os problemas, os dias difíceis, eles nos amadurecem muito. Então, a gente ainda tem que olhar para as coisas e aprender com elas, porque isso traz algo bom depois, né? A maturidade, a experiência, o aprendizado, são todas coisas que a gente pode carregar para que até depois a gente consiga ajudar outras pessoas, porque não eu consigo te ajudar porque eu já passei pela situação que hoje você se encontra. Então, às vezes a gente se entrega a um problema, a uma situação, a gente vive aquilo assim como se fosse acabar com a nossa vida, mas aquilo pode ser só uma ponte para nos levar para lugares muito grandes. E com toda certeza, e muitas vezes, o dia mal vai te alavancar. Vai. Você acha, não, mas a superação do dia mal, você mudar a ótica e começar a enxergar, não olhar para o problema, e sim começar a pensar na solução, né? Porque a gente vê também, olhando para dentro da Bíblia, lá atrás, quando José estava sendo vendido, ia ser morto pelos seus irmãos, né? De repente, os seus irmãos jogam ele dentro de uma vala, de um buraco. Para José, ele estava dentro de um buraco, mas para Deus era uma semente sendo plantada, né? Porque, cara, muitas vezes parece que você está dentro do buraco, né? Mas é Deus nos forjando, né? A gente aprende muito no fogo, a gente aprende muito na dor, a gente aprende muito com essas situações. Então, o que a gente não pode é nos entregar para ela. Nos entregar. Achar que é o fim de tudo. Né? A gente tem um autor aí e palestrante, o Mário Sérgio Cortella, que ele fala, quando você está no fundo do poço, pelo menos pare de cavar. Pare de cavar. Olhe para cima. Olha para cima. Olha para cima, é só olhar para cima, porque muitas vezes a gente tá no problema e a gente tá lá olhando aqui, né? E cavando. E ele diz, quando você está no fundo do poço, pelo menos pare de cavar. E olhe para cima, você já vai conseguir enxergar a luz, você já vai conseguir ver uma solução para aquilo tudo, né? Então, nós temos que aprender dessa maneira, nós temos que entender... Aprender a olhar pro alto, né? Aprender a olhar pro alto, é de lá que veio o nosso socorro. Nós já temos mais do que merecíamos, né? E Deus, ele tá sempre, ele é o nosso socorro bem presente, ele tá aqui, ele tá com a mão estendida, só falta a gente erguer o braço. Com certeza. E assim, e tudo é como a gente tá falando desde o início, é aprendizado, né? Eu tive uma situação num familiar meu que ele sempre foi muito organizado com suas finanças, sempre foi um exemplo nesse sentido. E uma vez ele se associou numa empresa e tal, entrou de sócio e a empresa foi, e a empresa cresceu e tudo mais. E passou-se um tempo, ele simplesmente parou de ser sócio, né? Saiu fisicamente, mas ele não se atentou em eles tirarem o nome dele do contrato social, porque como era tudo meio amigo, família e tal. E essa empresa começou a se afundar em dívidas. E quando ele viu, ele estava com a casa que ele sempre sonhou quase penhorada. Meu Deus. Com o carro dele penhorado, com renajude e tudo mais. E a dívida, assim, uns 500 mil reais, mais ou menos. Nossa. Essa dívida. E foi que ele, certa feita, a gente, né, a família toda se preocupou com a situação e tudo mais. E ele disse assim, gente, eu tô quieto aqui na minha casa porque eu tô pensando numa solução. Eu não tô mal, lógico, eu fiquei triste, eu fiquei brabo também. Mas esse hábito, esse sentimento já passou, isso não me dominou. E isso não resolve. Isso não resolve. E agora eu tô aqui sentado na minha mesa, pensando como eu vou resolver isso. E aquilo me trouxe um ensinamento muito grande, porque a gente encara N situações no dia a dia e a gente se entrega muito para elas. E às vezes a gente não busca a solução, né? E algo que eu tenho para dizer para você e para todos que estão nos vendo, nos ouvindo, a situação, o momento de vida que você está passando não te define, né? Porque às vezes o teu problema não é isso que te define. Não é o teu erro que te define. Não é a tua dificuldade que te define. Não é o teu pecado que te define.
né? Esse momento de vida que você está passando, ele vai passar. Donald Trump foi um dos maiores dividendos dos Estados Unidos. A empresa dele era a empresa que mais devia tributo para os Estados Unidos. E quem ele foi? Presidente dos Estados Unidos. Então, o momento de vida que você passa, ele não te define, né? É só nós não ficarmos olhando aí, cavocando e olhando para o problema e sim olharmos para a solução. É isso aí. É entender que Deus, ele está presente, ele não é pego de surpresa. Eu acho que é nós fazermos a pergunta para Deus de o que ele quer com a gente enfrentando essa situação. Exatamente. Deus, o que o Senhor quer para mim? Por que eu estou enfrentando essa situação? O que o Senhor tem a me ensinar com esse momento? O que eu posso aprender com esse momento, né? Porque às vezes a gente se entrega e acaba perdendo tempo, né? A gente, por ser muito acelerado, eu acho, de não se desliga um pouco, né? Porque é difícil, como essa situação da pessoa que você citou. É difícil você parar um pouco pra pensar como é que você... Não, você quer resolver, Você tenta procurar um culpado, você tenta procurar, porque foi isso, foi aquilo, foi aquela pessoa, foi essas... Há coisas que não vai resolver nada. Não vai resolver o meu problema. Aconteceu ali com o meu familiar que, cara, é o meu... Ele falou, não foi eu que fiz a dívida, mas é o meu nome. Eu tenho que resolver. A empresa não tem condição hoje de pagar porque já está quase uma falência. Então, eu tenho que resolver. É isso aí. Então, é você entender que Jesus, ele está aí, ele está em todos os momentos. Basta cada dia o seu próprio mal, né? A gente entender que as coisas, elas serão resolvidas, elas vão passar, os momentos vão passar, mas resta saber o que você vai aprender com cada momento que você vive. É aquela, né? Você faz o seu checklist, nós que somos cristãos, fizemos, nossa Senhora, eu faço tudo, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu oferto, eu sirvo, eu não sei o quê. Por que isso está comigo? acontecendo comigo? E a palavra fala que o sol nasce pro justo e pro injusto. Exatamente. E muitas coisas que eu já passei na minha vida, no momento eu não agradecia, obviamente, né? Não dá pra romantizar. Mas hoje eu agradeço. Hoje eu falo, Deus, muito obrigada, porque isso me fez mudar minha visão, isso me fez aprender algo, isso me fez hoje olhar as coisas de outra maneira. Então, a gente só tem a aprender e Jesus, ele é maravilhoso, incrível, já nos deu muito mais do que a gente merecia. Ele é suficiente, ele é o nosso socorro bem presente, ele está com a gente 24 horas por dia. Não acho que Jesus ele vai se surpreender com a sua dificuldade, ele não foi pego de surpresa. E entenda onde ele está na sua vida. É verdade, né? Todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. É aquilo que eu falo para todas as pessoas que eu converso. Como assim, Rafa? Você enfrentou, por exemplo, a morte da sua mãe dessa maneira? Ou, enfim, N outras situações. Cara, o Senhor me consola. O Senhor que está comigo. O Senhor é que me mostra. O Senhor... Mas como assim? Busque ao Senhor. Clame ao Senhor. Né? A palavra no início do texto fala que Jairo, ele quebrou os protocolos. Ele suplicou ao Jesus. Jairo era chefe da sinagoga, era um religioso, não cria no Messias, mas a sua filha estava morrendo. Ele sabia que Jesus, de alguma maneira, podia ajudar. Então, ele suplicou a Jesus. É isso que nós temos que fazer. Tudo na nossa vida, sem Deus, sem Cristo, vira caos. Tudo vira caos. Né? É igual a desligarmos essa luz aqui, vai ser escuridão. Não é porque a escuridão existe, sim é porque a luz não está ali. Né? O frio que nós estamos passando agora é por falta de calor. Né? Então, nós temos que entender isso. O caos, às vezes, na nossa vida é por falta de Deus. Por falta de clamarmos e suplicarmos a Deus. Nas nossas mãos é um problema e nas mãos de Deus é um propósito, né? É um propósito, olha isso. Então que você possa aprender com esse vídeo, né? Não deixe de deixar aí sua curtida. Likes. E até o próximo vídeo. Até o próximo, gente. Tchau, tchau. Um abraço.